Boa tarde, professor. Iniciando aqui a gravação do vídeo da disciplina Tecnologia dos Equipamentos. Fala um pouco sobre transformador de corrente e transformador de potência. O que é um transformador de corrente? O transformador de corrente é um equipamento que auxilia os instrumentos de medição e proteção para que possam funcionar de forma adequada e segura, sem que seja necessária que a corrente nominal venha a ser a mesma necessária para o funcionamento da carga. Um TC é projetado para produzir uma corrente alternada em seu enrolamento secundário, proporcional à corrente que está sendo medida no enrolamento primário. Assim, a sua função é produzir uma corrente medida na alta tensão a um valor muito menor, dando condições para que seja feita a medição e o monitoramento da corrente elétrica real que flui em uma linha de transmissão alternada. Qual a diferença de um TC de medição e de proteção? Já que temos essas duas funções em um TC. O TC ele pode ser só de medição, só de proteção. Também tem TCs que têm as duas funções, medição e proteção no mesmo TC. Basicamente, a diferença é a seguinte: o TC de medição é feito para ter precisão. Já o TC de proteção é confeccionado para que o mesmo não sature para correntes altas. Os TCs de proteção são projetados para reproduzir a corrente de falta, que tipicamente chega a 20 vezes a corrente nominal com a sua carga nominal. Polaridade dos TCs. São empregadas as letras com seus índices P e S, P1 e P2, S1 e S2, respectivamente, para designar os terminais primários e secundários dos transformadores de correntes. P1 e P2 primário, S1 e S2 secundários. Disse que um transformador de corrente tem polaridade subtrativa, por exemplo, quando a onda de corrente, num determinado instante, percorre o circuito primário P1 para o circuito P2, e a onda de corrente secundário assume a trajetória de S1 para S2. Caso contrário, disse que o TC tem polaridade aditiva. A maioria dos transformadores de corrente tem polaridade subtrativa, sendo inclusive indicada para NBR 6586/92. Somente sob encomenda são fabricados os transformadores de corrente de polaridade aditiva. Construtivamente, os terminais de mesma polaridade vêm indicados no TC. A polaridade é obtida orientando o sentido de execução do enrolamento secundário em relação ao primário, de modo a se conseguir a orientação desejada do fluxo magnético. Vamos falar sobre os tipos de transformadores de corrente. Eles podem ser do tipo enrolado. Este transformador é usado em medições que a corrente é inferior à relação de 200 para 5 amperes. Sua constituição interna é bem simples, composta por um enrolamento primário com poucas espiras. A quantidade de fios necessário para suportar a corrente da carga é uma quantidade significativamente maior no enrolamento do secundário e com as espiras mais finas, suficiente para suportar o equipamento de medição. TC tipo barramento ou barra. Os transformadores de corrente tipo barra têm como principal características fazer baixas medidas de tensão, tendo como destaque reduzir correntes relativamente altas em uma corrente secundária baixa, que será transmitida de forma
que, além de isolar circuitos de rede de medição, possa oferecer condições de monitorar o circuito através de um instrumento. TC tipo janela. A construção deste transformador é bem parecida com o TC tipo bucha. A diferença é que seu meio de isolamento entre a bobina do primário com o secundário é feito através do ar. O interessante deste transformador é que ele não possui bobina primária fixa, pois neste modelo é constituído de uma abertura no núcleo onde é passado o condutor que vai ser medido. Desta forma, o mesmo condutor passa a ser o circuito primário. Já o TC tipo bucha consiste de um núcleo em forma de anel, com enrolamentos secundários. O núcleo fica situado ao redor da bucha de isolamento, na qual passa um condutor que substitui o enrolamento primário. Este tipo de TC normalmente são usados no interior de buchas de disjuntores, transformadores, religadores, dentre outros equipamentos. Ainda temos o TC tipo núcleo dividido. É aquele cujas características são semelhantes ao terceiro tipo janela, porém, seu núcleo pode ser separado para permitir envolver o condutor que funciona como enrolamento primário. Por fim, temos o TC de vários núcleos. Transformador de corrente com vários enrolamentos secundários isolados separadamente e montados cada um em seu próprio núcleo, formando um conjunto com um único enrolamento primário, cujas espiras ou espira enlaçam todos os secundários. Um pouco da simbologia dos transformadores são alguns símbolos que nós vemos nas descrições. Para facilitar no momento de definir a relação de corrente, foram adotadas pela NBR 6856 algumas simbologias. Por exemplo, os dois pontos, que são usados para expressar as relações nominais. Exemplo, 300 para 5. Corrente primária 300 amperes, secundária 5 amperes. É dividido aí o primário e o secundário pelos dois pontos. O hífen, utilizado para separar correntes onde possuem correntes nominais em enrolamentos diferentes. Por exemplo, 300 para 5 amperes, 300 para 5 amperes, dois enrolamentos primários. 300 para 5 amperes, dois enrolamentos secundários. O X é atribuído quando é necessário separar correntes primárias e nominais. 300, X 600, hífen 5 amperes, onde os enrolamentos podem ser interligados em série ou em paralelo. A barra é utilizada para separar correntes primárias nominais que tenham sido obtidas através de derivação do enrolamento secundário. Por exemplo, 300/400, hífen 5 amperes. Aqui temos alguns testes, exemplos de testes que são feitos em transformadores de correntes. Teste de relação de transformação, ensaio de resistência de isolação, ensaio de resistência de contato, ensaio de resistência ohmica do enrolamento, teste de tensão aplicada, análise de qualidade de energia, medição de fator de potência de isolação. Agora podemos ver os dados que são necessários para especificar um TC, um transformador de corrente, segundo a NBR 6856. Estes são os requisitos mínimos para você especificar um TC. Você tem que determinar, informar corrente nominal primária e secundária, informar a relação nominal do TC, informar a tensão máxima, frequência e nível de isolamento do TC, a carga nominal, a classe de exatidão e fator limite, o número de núcleos para medição e proteção, fator térmico nominal, corrente térmica nominal
de curta duração para 1 segundo, corrente dinâmica nominal, temperatura de trabalho, aterramento, instalação, se o uso é interior ou exterior, e a altitude da área onde o TC vai ser instalado. Os TCs são projetados para serem instalados até uma altitude de 1.000 metros do nível do mar. Para altitudes acima, devemos ver o item 4.2.1 da NBR 6856/2015. Agora vamos falar um pouco sobre TP, transformador de potência. Os transformadores de potência são equipamentos importantíssimos do sistema elétrico, que possuem a função de retratar de forma mais fiel possível a tensão do primário de um sistema do circuito de baixa tensão. O TP possui função de isolamento do circuito primário para o secundário, provendo a proteção para equipamentos. Os transformadores de potencial são equipamentos indispensáveis no funcionamento do sistema elétrico, desempenhando um papel importante na medição e proteção, adequando os níveis de tensão. Fundamentos e características construtivas do transformador de potencial, TP. O transformador de potencial é instalado em paralelo no circuito e, basicamente, é regido pelas mesmas leis que os transformadores convencionais. A diferença essencial entre os dois tipos de transformadores é que os transformadores de potencial não fornecem potência para o circuito, sendo utilizados para a alimentação de equipamentos de medição, relés, dentre outros. Existem dois tipos de transformadores de potencial, do tipo indutivo e do tipo capacitivo. Os TPs indutivos são utilizados normalmente até 145 kV. A partir desse nível de tensão, são utilizados geralmente TPs capacitivos. Os TPs indutivos, na sua forma mais simples, o transformador de potencial indutivo possui um enrolamento primário e um enrolamento secundário, de tal forma que sua relação de transformação permite obter no secundário um valor padrão de tensão. Por norma, os valores de padrão são 115 volts ou 115 dividido pela raiz de 3, um circuito trifásico. Já os TPs capacitivos são utilizados para tensões iguais ou superiores a 138 kV. São constituídos de dois conjuntos de capacitores, de tal forma que o conjunto C2 apresente tensões entre 5 e 15 kV, os quais são aplicados a um TP indutivo dito intermediário, o qual em seu secundário irá representar a tensão de 115 volts, adequada para os instrumentos. Polarização em TPs. A polarização pode ser subtrativa ou polarização aditiva. A princípio, por norma, os TPs são constituídos por polaridade subtrativa, podendo, em pedido do cliente, ser construídos com polaridades aditiva. A questão de polaridades é importante quando o TP alimentar instrumentos tais como watímetros, fazímetros, varímetros, onde a polaridade é fundamental para o correto funcionamento do equipamento. IDTC, a simbologia aqui no TP também, para facilitar a visualização e a interpretação. Os dois pontos são usados para representar relações nominais, como por exemplo 120 para 1 volts, 120 no primário, 1 no secundário, 13.800 volts para 115 volts. O hífen é usado para separar relações nominais de enrolamentos diferentes, como por exemplo 13.800 volts para 115 volts. O sinal X é usado para separar tensões primárias
nominais em relação nominais de enrolamentos destinados a serem ligados em série ou paralelo, como por exemplo 6.969 kV para 13.800 kV, barra 115 volts. Já a barra é usada para separar tensões primárias, nominais e relações nominais obtidas por meio de derivações, seja em enrolamentos primário ou secundário. Grupo de ligação. Os TPs são classificados de acordo a um tipo de aterramento, onde serão instalados e com sua conexão a NBR 6885, que apresenta o grupo de ligação para os TPs apresentados abaixo. O grupo 1, o TP é projetado para a ligação entre fases. O grupo 2, o TP é projetado para a ligação fase e terra em sistemas eficazes aterrados. Já o grupo 3 é projetado para ligações fase e terra em sistemas em que não se garante a eficácia do aterramento. Podemos ver a tabela aí que apresenta os grupos. 1, 2, o grupo 3 é subdividido em 3A e 3B, onde ele mostra também o fator de sobretensão, a duração dessa sobretensão e a forma de conexão de aterramento. Por exemplo, o grupo 1 tem um fator de sobretensão de 1.2 com duração contínua e a forma de ligação é a ligação entre fases. Já o grupo 2, ele tem dois níveis de sobretensão, 1.2 e 1.5. Sobretensão 1.2, ele é de regime contínuo, e a 1.5, a duração é de 30 segundos, essa sobretensão. A ligação entre fase e terra em sistemas eficazes aterrado. O grupo 3A, o fator de sobretensão é de 1.2 e 1.9. 1.2 para duração contínua e 1.9 para duração de sobretensão de 30 segundos. E a forma de conexão é a ligação entre fase e terra de sistemas com neutro não eficazes aterrado, com remoção automática à falha. Já o grupo de ligação 3B, o fator de sobretensão continua sendo 1.2 e 1.9, porém ambos são duração contínua. E a ligação entre fase e terra de sistemas com neutro não eficazes aterrado, sem remoção automática e falha. Na tabela a seguir, podemos ver as tensões máximas de operação dos TPs. No grupo 1, o fator de sobretensão 1.2, duração contínua, forma de conexão do enrolamento primário e condições de sistema de aterrado é entre fases de qualquer sistema. Já o grupo de ligação 2 é de 1.2 a 1.5, regime contínuo, e 30 segundos para 1.5, e os demais podemos ver abaixo aí, grupo 3A e 3B. Já a classe de isolamento, a tabela 10 da NBR 6855 traz os valores padronizados para tensões até 242 kV. Para valores maiores que 362 kV, consultar a tabela 11 da norma NBR 6855. Toma-se como valor de 1 o valor imediatamente superior ao valor nominal do circuito em que o TP será ligado. Por exemplo, para tensões de 13.8 kV, 15 kV. Podemos ver agora a tabela das tensões da classe de isolamento. A tensão máxima para 1 kV, 0,6. Tensão suportável nominal à frequência industrial é de 4 kV. A tensão máxima do equipamento de 1.2, a tensão suportável é de 10, com a tensão suportável nominal no impulso atmosférico em kV na crista de 30, e assim respectivamente, obedecendo esta tabela.
Nos casos particulares de um 25,8 kV e um 38 kV, devem ser adotados os mesmos níveis de isolamento normalizados para as tensões 1 36,2 kV, respectivamente. Já a classe de exatidão do TP, os TP podem ter duas aplicações, para medição e proteção. Para medição, a classe de exatidão é a seguinte: 0,3%, medição de energia para efeitos de faturamento, e é permitido 0,6% ou 1,2% para medição de energia sem fins de faturamento e medições de controle. Já para o TPs para fins de proteção, a classe de exatidão é de 3 a 6%. E para especificar um transformador de potencial, a NBR 6855 apresenta as seguintes características e parâmetros mínimos para se especificar esse TP: tensão nominal do sistema, relação nominal do TP, frequência nominal, grupo de ligação, potência térmica nominal, classe de exatidão e carga nominal, grupo de enrolamentos secundários e o uso se é interior ou exterior. No mais, aqui ficou meu agradecimento, professor. Muito obrigado. Dentro de breve estarei postando o vídeo para o senhor. Até mais.